Olá pessoal, eu sou Júlio Coutinho e neste vídeo tutorial nós iremos abordar a ACL no Joomla 3.2. A ACL ela sempre foi um problema, no Joomla, calcanhar de Aquiles do Joomla 1.5, mas ela vem evoluindo e na versão 3.2 nós temos uma ACL com uma granularidade muito boa e isso foi possível por conta da função JSON do PHP. Então essa função ela permite a criação de matrizes dentro do banco de dados. Então você tem vários usuários, usuários com vários grupos. Então, aquele relacionamento de um para muitos, eu consigo colocar um usuário em vários grupos, ok? E a ACL ela é para o grupo, não para o usuário. Como é que eu faço uma regra de ACL no Joomla? Primeiro eu venho aqui em usuários, gerenciador de usuários. Lembrando que eu instalei o Joomla sem exemplo de conteúdo, Então nós vamos em grupos e aqui eu tenho os grupos padrão do Joomla, ou seja, uma instalação padrão do Joomla eu tenho esses grupos, ok? Quando você instala com exemplo de conteúdo você tem outros grupos. Então eu vou criar aqui mais 3 grupos. Então eu venho em novo, vou criar o grupo colunistas. E eu tenho que determinar quem é o pai desse grupo. Então tem uma hierarquia, eu tenho que determinar aqui a descendência dele. Bom, eu tenho que saber o que eu quero que esse grupo faça. Então, volto a dizer, temos que ter o projeto, tem que estar documentado para que você possa realmente criar a sua CL. No nosso caso, nós queremos grupos que tenham acesso a enviar artigos, editar e publicar artigos, ok? Então, se eu dissesse que o grupo descende dos publicadores, já estaria de bom tamanho. Só que eu quero mais. Eu quero que esse grupo tenha permissão de acesso ao back-end. Então, eu vou deixar a herança a partir do manager, que é o grupo de menos permissão com acesso ao back-end. Então, vou marcar ali manager. Salvar e novo. Vou criar o grupo blog, que descende do colunistas, salvar e novo. E vou criar mais um grupo, o grupo editorial, que também descende do colunistas. Vou salvar e fechar. E aí você pode estar se perguntando, mas se o escopo desse grupo é enviar artigos, eu poderia fazer um item de menu via front-end e não tem por que o usuário desse grupo ter acesso ao back-end. Eu concordo com você. Tá? O fato de ter colocado colunistas como descendente do manager é tão somente para demonstrar como eu posso evitar o acesso do grupo através de configurações globais. Então você tem esse recurso no Joomla, de você determinar quem pode fazer o que. Então, apesar de ele acessar o back-end porque ele descende de manager, eu posso negar isso aí a qualquer momento nas configurações globais. Criados grupos, eu tenho mais um fator para a minha CL, que são os níveis de acesso. Com os níveis de acesso, eu consigo segmentar dentro dos meus grupos acessos diferenciados. Então, no nosso caso, nós temos o grupo colunistas e 2 subgrupos, que são descendentes de colunistas. E eu vou, num determinado momento, querer que uma informação possa ser acessada pelo grupo editorial, mas não possa ser acessada pelo grupo blog. Então eu vou conseguir fazer essa distinção através de níveis de acesso. Então vou criar um novo nível de acesso. O nome do meu nível será revisores.
e eu vou associar o nível revisores ao grupo editorial. Então, os itens de menu, né, os conteúdos, os módulos que tiverem nível de acesso revisores só podem ser visualizados pelos usuários que estão no grupo editorial, ok? Então, apenas usuários do grupo editorial poderão visualizar esse conteúdo. Isso é interessante porque perceba que nem usuários do grupo superusuários poderão visualizar esses itens. E acreditem, não irão visualizar. Volto a dizer que isso ocorre a nível de aplicação. O super administrador, tendo acesso ao banco de dados, ele pode visualizar qualquer coisa, mas aí ele estaria fazendo uma operação contra o banco de dados. O log fica gravado e numa forense, se for o caso, isso será identificado. Vou salvar e fechar. E eu tenho então a minha regra de ACL quase completa. Eu já tenho os meus grupos e eu tenho os meus níveis de acesso. Próximo passo, eu venho em Sistema, Configuração Global e vou negar ao grupo colunista e, consequentemente, aos seus descendentes o acesso ao back-end. Ok? Então, vem em Permissões e nós iremos negar esse acesso, ainda que ele tenha permissão de acessar, já que ele descende do Manager, que está o grupo colunistas. Todas as configurações para o pai atingem os filhos, ok? Então, uma vez que eu configurar o grupo colunistas, eu não preciso me preocupar com o blog editorial, porque eles irão herdar essas configurações. Acesso ao site, ok, permitido. Acesso à administração, está permitido, porque ele herda, eu vou negar. Negado. Acesso offline também está permitido, eu vou negar. O que eu quero permitir a este grupo e seus filhos? Ele pode criar, apagar, editar, editar o estado, né, de um artigo, editar o seu próprio artigo. Ok, eu não quero que ele apague, então vou negar. Então ele não pode deletar nenhum artigo. Vou salvar e fechar. Vamos aguardar aqui. Ok, criei a minha regra de ACL. O que me falta agora? Me faltam os atores, não é mesmo? Então eu vou lá no meu front-end e vou cadastrar usuários. Criar uma conta. Vou cadastrar aqui 3 usuários. User1, nome de usuário User1, sua senha, um e-mail. Lembrando aqui que é um cadastro fictício, tá? Então, esse e-mail aqui não existe, né? É tão somente para popular o nosso banco com usuários. Então, tem um User1, vou cadastrar. Ok, obviamente, né? Esse e-mail não vai chegar nunca. Vou cadastrar o User2. User2. O e-mail. Ok. E vou cadastrar o user 3. Então eu tenho 3 usuários. Para que isso? Para que eu possa visualizar a minha ACL funcionando. Eu vou distribuir os meus usuários. Opa, errei aqui. Eu vou distribuir os meus usuários dentro dos seus respectivos grupos.
E dessa forma, nós poderemos visualizar os acontecimentos de acordo com o grupo de cada usuário, de acordo com as respectivas permissões. Ok, criei os meus usuários, vou no meu painel de controle, gerenciador de usuários, nós vamos perceber que eles estão cadastrados. E agora, como é que eu faço a vinculação dos meus usuários aos grupos? Eu faço editando o cadastro dos meus usuários. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo tutorial, ok? Então, nesse vídeo tutorial, nós criamos a regra de ACL do nosso site e no próximo vídeo tutorial nós iremos interagir com os nossos usuários.